Querido, a gente vai continuar nosso estudo sobre o milênio e hoje nós vamos ver, nos vários versículos que a gente vai estar discorrendo aqui, nós vamos ver por que nós somos pré-mileranistas, não é isso? Não é assim que é a palavra? A minha língua sempre se enrola, é pré-milenarista, é de milênio. Então, nós vamos ver nesses vários versículos que a gente vai estar aqui discorrendo, nós vamos ver o porquê que nós defendemos a linha de pensamento dos pré-milenaristas. Vocês lembram, não lembram? Quais são as três correntes doutrinárias, as três mais fortes correntes doutrinárias? Vocês se lembram quais são? Vamos lá. Aquele que lembra vai ganhar 10 pontos na prova. Prova de 1 a 100, tá? Vai ganhar 10 pontos. Quem lembrar? Os milenistas, pré-milenistas e o outro eu não lembro. A milenista. Pré-mileranista, pós-mileranista e amilenarista. Vamos lá. Mais 10 pontos. O que defende os pré-mileranistas? O que eles defendem? Ele vai reinar com Cristo aqui na Terra durante 1000 anos. Que Jesus vai vir antes do milênio e vai reinar conosco pelo período de 1000 anos. Beth está ganhando os pontinhos dela aqui, ó. E o que prega os pós-milenaristas? Que Jesus vai vir após o milênio? Jesus vai vir após o milênio. Muito bom, Bruno, muito bom. Os pós-milenaristas, eles alegam que Jesus vai voltar depois de um período de avivamento da igreja. Ou seja, o milênio praticamente dito vai ser um grande avivamento que vai vir antes do retorno de Jesus. Ou seja, com certeza, os pós-mileranistas, eles não acreditam, por exemplo, na grande tribulação, eles não acreditam em várias coisas que vai acontecer nesse período. Eles entendem, né, que vai haver um período em que a igreja vai, vamos usar a palavra despertar, né? Que a igreja vai despertar espiritualmente falando para viver um grande período de paz com a igreja avivada. É isso que eles creem. E os amilenaristas, o que eles pregam? A Valéria é especialista nisso. Agora vocês não vão ter a menor chance. A Valéria vai responder todas as perguntas. Eles não acreditam no milênio, né? Eles entendem que esse período de milênio, esse período de reinado de Cristo, ele começou com a ascensão de Jesus e ele vai terminar quando Jesus voltar para julgar as pessoas, né? Que aí a igreja vai ser arrebatada, vai haver o julgamento final e etc, etc, etc. Eles não creem que o milênio vai ser um período de 1000 anos. Eles creem que, assim como a maioria dos números lá em Apocalipse, eles creem ser simbólicos e não literais. Então, eles creem que o milênio é esse período que nós já estamos vivendo. Bom, debaixo desse pano de fundo, a gente vai estudar essa terceira parte aqui do milênio, que é fatos e aspectos do milênio, e nós vamos ver aqui em vários versículos por que nós entendemos que os pré-milenaristas estão mais dentro daquilo que a Bíblia ensina, do que a Bíblia fala, embora nós respeitamos todas as outras maneiras de crer.
Valéria, ou Valéria aí, perdão, Valéria, Renata, tem como você botar aí na tela a apostila? E hoje vai ser tudo em cima dela, tá? Então, vamos lá. Vamos esperar um pouquinho para ver se para a Renata colocar. Sobe mais, ô Renata, por favor, é no tópico 3. Aí, fatos e aspectos do milênio. Vamos lá. Fatos e aspectos do milênio. Primeiro, o milênio ocorrerá na Terra. Salmo 2, 8 e 9. Salmo 2, 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, isso aí é uma profecia nítida para Jesus Cristo. Quando Deus fala para ele, pede-me e dar-te-ei a nação por herança, e tu a regerá com vara de ferro. Essa promessa ela ocorre em outros livros da Bíblia. Isaías 65, 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Bom, essa passagem aí de Isaías 65, do versículo 17 ao versículo 25, fala sobre o período de milênio. Então, Isaías diz que nesse período as pessoas vão construir casas e vão habitar nelas. Ou seja, depois a gente vai ler mais alguns versículos desse Isaías 65 aí, mas isso aí mostra que o milênio ele vai ocorrer na Terra. Bom, se o milênio vai ocorrer na Terra, aí a gente já elimina, ou pelo menos na minha visão, na visão dos pré-milenaristas, que o amilenarista está fora, porque eles não acreditam no milênio. No entanto, a Bíblia mostra que o milênio vai ocorrer e vai ocorrer na Terra. Ponto 2. Jesus reinará sobre todas as nações. Seu reino será literal e universal. Salmo 96, 9. Salmo 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Temei diante dele todas as terras. Jeremias 30, 9. Que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, o seu rei, que lhe levantei. É isso mesmo? Como é que é o nome? Mas Deus deu novamente para a gente. Jeremias 39. Que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Bom, aí está dizendo que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Ou seja, Jeremias está dizendo que Deus vai levantar um rei para governá-lo, semelhante fez como ele levantou a Davi. E 1 Timóteo 1,17.
Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E para fechar, nós vamos ler novamente, embora não está aqui, nós vamos ler novamente o Salmo 2, 8 e 9. Pede-me e eu te darei a nação por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Bom, o salmista, mais uma vez, dizendo que Jesus ele vai governar sobre a terra. Eu entendo que se Jesus vai governar sobre a terra, a visão pós-amilenarista fica um pouco difícil da gente entender, uma vez que eles dizem que o milênio vai ser um período em que Jesus vai reinar, um período em que a igreja que vai ser, vamos dizer assim, vai ser o principal, né? Vai ser aquele que vai ter, aquele que vai ter o avivamento, vai ser através da igreja. E a Bíblia diz que o reinado de Jesus vai ser literal. E pede também para a gente Isaías 9, capítulo 6, se eu não me engano. Não está aqui não, mas se eu não me engano é esse mesmo que fala sobre isso. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lê 7 também. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Então, mais um versículo dizendo que Jesus vai sentar no trono de Davi e vai governar sobre Israel. Até onde eu entendo, isso ainda não aconteceu, mas eu creio que irá acontecer. A forma do governo no milênio será uma teocracia. Isto é, Cristo reinará diretamente através de seus representantes. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, Moisés escreveu no livro de Gênesis que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Isso é uma promessa também que vai ocorrer, nós entendemos, lá no milênio. Isaías 1, 26. Restituir-te-ei, os teus juízes como eram antigamente, e os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Amém. É uma promessa também lá para o milênio. E Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome.
Mais uma profecia para o milênio, dizendo que Jesus ele vai reinar sobre toda a terra. O templo milenar será construído. Zacarias 6, 12, 13 e 15. Disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabeis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E isso sucederá se diligentemente ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Então, em Zacarias diz que durante o governo do Senhor, durante o governo milenar, um templo vai ser construído. Ponto 5. Os judeus possuirão toda a terra prometida. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora, 17, 8. Gênesis 17, 8. Dar-te-ei tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E Êxodo 23, 31. Porém, os teus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances diante de ti. Então, gente, nós sabemos pela história que Israel ele não conquistou toda a terra prometida. Toda a terra que Deus havia prometido que daria a Abraão, que nós vimos lá desde o mar até o rio Eufrates, se não me engano. Beth leu ali, eu esqueci a dimensão que seria. Israel, no período de Josué, no período das pessoas, dos líderes que vieram depois de Josué, não conseguiram ocupar a terra. Toda a terra que Deus havia prometido a Abraão. Isso vai se concretizar no período do milênio. Ponto 6. Israel será uma bênção para o mundo. Isaías 27, 6. Dia virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherá de fruto o mundo. Então, tem uma outra profecia que diz que os povos vão até eu acho que a gente vai até ler esse versículo aqui mais tarde, mas que diz que os povos irão até Jerusalém para obter conhecimento. Como eu já te havia falado antes, no milênio, Israel, Jerusalém será a capital do mundo. Ponto 7. Jerusalém será sede do governo mundial. Isaías 2, 3. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensines os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Bom, nem demorou muito para ler o versículo que eu tinha falado, exatamente esse daí, tá? Isaías 2:3, que as pessoas, que os povos irão até Israel para adquirir conhecimento de Deus. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, vamos lá.
mais uma vez aí mostrando Jerusalém como a capital mundial. Isaías 63. As nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplendor de que te nasceu. Mais uma vez mostrando que Israel, que Jerusalém vai ser a capital do mundo. Jeremias 3:17. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Mais uma promessa de bênçãos que decorrerá de Jerusalém. Zacarias 8:3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Lê aí também, Beth, os versos 22 e 23. Virão muitos povos e poderosas nações buscarem Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, mais uma vez mostrando que Israel, que Jerusalém vai ser a capital do mundo, e o mundo terá prazer em ir lá aprender sobre o Senhor, que o Senhor vai estar governando desde Jerusalém. Zacarias 14:16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Amém. Então vamos lá. Ponto 8. A santa cidade. Isso aqui é meio fictício, tá? Eu até botei aqui, a gente vai estudar, mas isso aí é surreal demais para mim, tá? Mas, já que está aqui no nosso estudo, nós vamos ler, mas a gente não entende como sendo literal, como nossos irmãos pentecostais entendem, tá? A santa cidade de Jerusalém celestial descerá e ficará pairando nas alturas sobre a Jerusalém terrestre. Deixa eu explicar isso aqui. Eles entendem que a santa cidade, a Jerusalém santa, a Jerusalém celestial, vai ficar em cima da Jerusalém terrestre e dali que Deus vai governar. Eu não entendo que isso seja literal, não, tá? Mas vamos lá, os versículos com qual eles defendem isso. Isaías 2:3. Isso aí para mim não é literal, isso aí para mim como é que é? É simbólico, né? Não é literal, é simbólico. Isaías 2:3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensines os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. 4:5. Isaías 4:5. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. 5, deu todo 5? Então vamos lá. Ezequiel 43, de 2-5. Eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel, e sua voz era como de um ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive
era como a visão de que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei em rosto em terra. E a glória do Senhor entrou dentro do templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Até quando? Até 5, depois 10 e depois 18. Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Meça o modelo. E o Senhor disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor, são essas determinações do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre ele o holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Miqueias 4:1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. E Isaías 24:23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém, perante os seus anciões, haverá glória. Bom, eles entendem isso como literal. Para mim, isso é simbólico, tá? A lei vai vir de cima porque Deus está sempre em cima. Mas não literalmente que vai ter uma cidade pairando sobre... A Jerusalém celestial vai estar pairando sobre a Jerusalém física. Eu não entendo dessa maneira, não, tá? Eu acho aí muito surreal para o meu gosto, podemos dizer assim. Ponto 9. A igreja estará glorificada com Cristo. Mateus 19:28. Jesus me respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguirdes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. Nós estaremos governando juntamente com Cristo. Lucas 22:30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. João 14:1-3. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se assim não fora, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 1 Coríntios 6:2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Bom, essa palavra julgar aí, tá? Também pode ser traduzida como governar, tá? Apocalipse 5:9-10. Entoava novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Tudo isso só foi possível, tá, queridos? Porque o livro
pôde ser aberto porque Jesus, ele pagou o preço. E nós fomos o grande beneficiado em relação à vitória de Jesus. E Apocalipse 20, 1 a 4, Apocalipse 20, de 4 a 6. Vi também o trono, e nesse sentaram-se aqueles quais foi dada autoridade de julgar. E ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte ou na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Até o 6, tá bom. Então, queridos, essa passagem nós já estudamos muito quando nós falamos sobre o milênio, a parte lá, né, do estudo bíblico. Aí tem 2 grupos de pessoas que dizem que vão reinar com Cristo. Primeiro, tronos, dito como tronos, e que vão julgar. E a palavra julgar, como eu já falei para vocês, também pode ser traduzido como governar. E outros é aqueles que não cederam, ao domínio do anticristo, que não adoraram a sua imagem e nem receberam a sua marca. São os 2 grupos de pessoas, ou seja, os gentios, os da primeira parte da ressurreição, que são os gentios, e aí tipificado por tronos, e os demais, aqueles que não cederam a imagem, a adorar a imagem da besta e nem receberam a sua imagem, ou seja, aqueles que virão depois da grande tribulação, que é o período em que Deus vai estar lidando com Israel e mostrando também que Israel, que tanto judeus como gentios vão reinar no período do milênio. Ponto 10. O conhecimento de Deus será universal. Isaías 11, 9. não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 66, 19. Porém, entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, U e Lude, que atiram com o arco, e Tubal e Javã, até que a terra do mar mais remota, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoareis as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Abacuque 2, 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Bom, querido, eu respeito muito as correntes, tanto pós-milenaristas como a corrente amileranista, mas eu acho que eu acho que não existe dúvida nenhuma que o milênio vai ser na Terra, o conhecimento de Deus vai ser universal, Jerusalém vai ser a capital do mundo, a igreja vai estar governando com Cristo, mas daqui para frente a gente vai ver versículos que não tem como você negar o milênio, não tem como você negar que Cristo vai estar reinando na igreja, não vai ter como você reinar, que vai ser um período ímpar, nunca vivido na história da humanidade pós-queda. Ponto 11. Haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Ezequiel 39, 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Zacarias 12, 10.
em Jerusalém como o pranto de Amote Rimon no vale de Megido. Naquele dia será grande... Não, perdão, li errado. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aqueles a quem transpassaram, plantar-lhe-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Essa passagem de Zacarias 12:10, ela é muito forte. Ela fala aí sobre a conversão de Israel. Quando Jesus vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai pender e vai se completar as 70 semanas de Daniel e Israel. E Zacarias está retratando o arrependimento de Israel sobre tudo aquilo que eles fizeram com Jesus, quando Jesus veio como servo sofredor. É um versículo muito lindo, mas muito lindo mesmo. Ponto 12. A vida humana será prolongada e haverá abundância de saúde para todos. Isaías 33:24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Isaías 65:20-22. Não haverá mais nela criança para viver pouco dia, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Não edificarão para os outros habitarem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore dos meus eleitos, e desfrutarão de todas as obras das tuas próprias mãos. Bom, querido, isso aí não pode ser no céu, porque no céu, pelo que eu saiba, não vai haver pecado e nem morte. Isso aí nunca aconteceu na terra. Então, que me perdoem os meus irmãos pós-mileranistas e amileranistas, mas são profecias, queridos, que irá cumprir-se no período do milênio. E Zacarias 8:4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão os velhos e as velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. Então, queridos, vai ser um período no céu também, pelo que eu saiba. Ninguém vai envelhecer não, tá? Então, vamos lá, querido. A fertilidade do solo será maravilhosa. Isaías 35:1-6. O deserto e a terra se alegrarão. O Eterno exultará. Desculpa, gente, perdoa. O ermo exultará e florescerá como um narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Até quando não? 6. Dizei ao desalento de coração: sede forte, não temais. Eis que o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão o ouvido dos surdos. Os coxos saltarão como servos e as línguas dos mudos cantará, pois água arrebentarão no deserto e ribeiro nos ermos. Amém. Amós 9:13-15. Esqueci onde fica Amós. Na Bíblia. Não, tá lá. É Joel.
Joel. É uma maneira, Amós quê? Amós 9, de 13 a 15. Eu ainda estou ensinando ela a manusear a Bíblia, tá? Não liguem, não. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que... Eu estou com a música muito ruim. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa a uva ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, de Israel. Retificarei as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. E farão pomares e comerão do seu fruto. Plantá-lo-eis em sua terra, e dessa terra que lhes dei já não será arrancado, diz o Senhor teu Deus. Israel reconhecerá Jesus como Messias. Oséias 3:5. Três o quê? Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi, seu rei, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém. Mateus 23:39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Israel há de se render ao Senhor Jesus. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Esses versículos são muito lindos. Zacarias 12, 10 e 11. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplica. Olharão para aqueles a quem transpassaram. Plantar-lhe-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. A terra planteará cada um... Só até 11. Só até 11. Queridos. Mas vocês já pensaram só? Israel sitiada, invadido pelo exército do anticristo. De repente, desce Jesus montado no seu cavalo branco, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, destrói todos os inimigos de Israel, e eles veem Jesus e declaram a glória de Jesus. É choro demais. Poxa, nós matamos a ele, poderíamos ter recebido, no entanto, o entregamos para ser morto. E agora ele vem e nos salva dos nossos inimigos. Eis aí o nosso rei, eis aí o nosso general, eis aí aquele que nós matamos, mas ele nunca nos tirou do seu coração. Nós somos a sua herança. Vai ser dia de muito pranto sobre Jerusalém mesmo. E eu vou estar lá para ver. Eu vou ver essa glória. Eu vou ver essa glória. Você testemunha ocular disso daí. Os animais serão dóceis. Isaías 11, de 1 a 10. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no Senhor
deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e destruirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e os animais cevados andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na boca do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naqueles dias recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Queridos, com todo respeito a quem pensa diferente, mas é impossível você fazer um estudo sistemático sobre o milênio e achar que Jesus não vai governar, que nós não governaremos com Jesus nesse planeta e que as coisas vão ser diferentes nesse período de teocracia, em que Jesus vai estar governando sobre a terra. Eu respeito muito quem pensa diferente, mas eu acho que no estudo sistemático, ou seja, através dos livros da Bíblia, não tem como a gente ser uma coisa diferente que não seja pré-milenarista. Eu acho que são muitos versículos, muito versículo forte que fala sobre esse período, e eu não tenho como ter defender uma corrente diferente que não seja aquela defendida pelo pré-milenarista. E para encerrar, o milênio será a resposta aos milhões de orações do povo de Deus através do tempo. Venha o teu reino. Amém. Que venha o reino do Senhor Jesus. Queridos, com isso nós encerramos o estudo sobre o milênio e na próxima aula a gente vai ver o que vai acontecer quando se termina esse período do milênio, tá? É lamentável o que o ser humano é capaz de fazer. Depois de tudo isso que nós estudamos, vai acontecer. A gente, semana que vem, vai ver o que vai acontecer, tá? Alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu gostaria de explicação sobre alguma outra coisa? Ou acrescentar alguma coisa para brilhantar, para melhorar, né? Brilhantar não, mas melhorar o estudo? A palavra agora está com vocês, tá? Quem será o segundo? Não tem o segundo, não? Então, primeiro pode falar. Só vai falar uma pessoa mesmo, não tem problema, não. Pode falar agora, aquele que é o primeiro. Também não tem, não? Não tem problema, não. Meu pastor Renato, tá com você, tá, querido? Amém. O estudo é muito rico, né? Eu brinquei aqui, aguarde cena dos próximos capítulos, né? Assim, cria-se uma expectativa do que virá. Ele já deixou aí em aberto aí, aguarde o que virá, né? O que me chama muito a atenção nesse estudo é a questão da teocracia, né? Que é o governo de Deus. E eu estava aqui pensando, e até estava dando uma olhada aqui, pode-se confundir o governo de Deus como o governo da religião. Se fala em nome de Deus e se governa em nome de Deus. E aí, na Idade Média, para quem gosta de história, né, a Idade Média, que é um período de 1000 anos, em que é chamada a Idade da Fé ou a Idade da Religião,
onde a Igreja Católica dominou, a religião dominou ali, é chamada de Idade das Trevas, né? Porque não houve evolução nenhuma, porque tudo era resolvido, a religião explicaria tudo, era o governo da religião, tudo estava centrado na religião, não estava centrado em Deus, mas na religião. E aí, em nome de Deus, você fazia barbaridades, mas era em nome de Deus, era o controle, a Santa Inquisição, né, que matou tanta gente, botava na fogueira. E aí considera-se Idade das Trevas, onde o ser humano não evoluiu, onde a sociedade não evoluiu. E olhando hoje, quando a gente vê aquela condição lá do islamismo, aquele absurdo que acontece lá no Afeganistão, a gente vê que é exatamente isso, né? É o governo da religião sobre a sociedade regida pela religião, não pelo governo de Deus, mas por uma religião. E é interessante porque não existe sociedade que não seja religiosa, não existe uma sociedade totalmente ateia, que não crê em Deus. A gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que todos aqueles povos, todos eles tinham os seus deuses. A Grécia, como Paulo passou lá, era cheia de deuses, era idolatria. Então o homem é inclinado para buscar a Deus. E aí me chama a atenção que isso é muito interessante. E depois desse período de 1000 anos, né, que ele começa lá com a queda do Império Romano, do Ocidente, em 453, tem esse período, e depois entra o período moderno, né, o contemporâneo, aí aonde o homem busca tirar a religião do centro de tudo e coloca a razão, né? Aí já não está mais centrada na religião, está centrada no homem. Então o homem é capaz da sua inteligência, ele tem solução para tudo, ele responde a tudo, ele é capaz de tudo. Então ambas as correntes, elas estão erradas, porque como nós vimos aí, o centro é Deus. E isso é muito interessante, porque é próprio do ser humano ter expectativas de uma sociedade perfeita a partir de alguns sistemas religiosos. O comunismo pregou isso, né? E a gente viu que não deu. A gente viu o que acontece com o sistema que nós vivemos, que é o sistema capitalista também, que não funciona, né? E dentro dessa condição, ou se coloca dentro de um sistema da religião para alguns povos, e se espera sempre um Messias, né? Sempre se espera um Messias, aquele Salvador. E aí muitos ao longo da história se levantaram ou foram proclamados até como Messias, quando se espera do homem. Cria-se a expectativa no homem. E a gente vê que não é isso. E quando a gente vê nesse estudo, o homem ele está ali, ele governa, mas Deus está acima. O governo, na realidade, é um governo direto de Deus. E aí fica claro como quando o governo é de Deus, né? Quando o controle é de Deus, quando a condição é de Deus, como acontece a fertilidade, como acontece, né, esse período fantástico aí que a gente está vendo. Então isso fica como um alerta para nós, né? Porque o que a religião pode causar, né? O que a religião pode causar e o que a razão pode causar. Então nós temos que tomar cuidado, e até por conta disso manipula-se algumas situações como se a religião fosse a solução. E aí prega-se a religião e não a Cristo. O governo da religião é uma coisa, o governo de Cristo é outra. O controle de Deus, a ação de Deus é uma coisa, a ação da religião é outra. E aí a gente vê todo o prejuízo que se dá às pessoas quando isso é feito. E quando Israel, né, que vivia numa teocracia, rejeita, né, como
como Deus fala para Samuel, ó, não foi a você, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim, é o meu governo, né? Essa rejeição a Deus. Então isso é muito bom, isso é maravilhoso para a gente entender, né? E não fica, no meu entendimento, não fica desconectado. Parece que Deus não está no controle, parece que Deus não está no governo, parece que as coisas acontecem aleatoriamente, sem que Deus esteja conduzindo toda a história da humanidade. Então é isso que eu queria colocar.